A dinâmica da evolução, ela é muito interessante. Mas antes da gente compreender isso, antes da gente perceber e aplicar isso em nossas vidas, nós precisamos ver a fundo do que realmente se trata quando a gente fala sobre isso. Então, a gente pode falar sobre trabalho aqui. Podemos associar evolução no seu sentido mais puro ou profundo com trabalho. E não confundamos trabalho com emprego, que são coisas distintas. Deveriam estar alinhadas, mas infelizmente em nosso mundo elas são quase que diametralmente opostas, na maioria dos casos. Em alguns a gente tem um alinhamento maior, um menor defasamento entre trabalho e emprego, mas no geral a gente tem um desalinhamento entre essas duas coisas. A evolução se relacionando a trabalho, então a gente pode ver trabalho como alguma atividade fecunda, criativa, profunda, que faz o ser humano crescer, se desenvolver, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, tanto exteriormente, no intelecto, quanto interiormente no espírito, através das experiências. Só que o mundo tem dificuldade em perceber isso. O mundo não consegue ver que são coisas diferentes. Por quê? Ele associa, para o mundo é sinônimo, emprego e trabalho, não são coisas distintas. E o mundo não compreende o que de fato é trabalho, o trabalho real. E por causa disso, a gente tem uma forma mental que não consegue plasmar esse sistema apodrecido que acaba impondo, tendo força para se impor sobre a humanidade e todos os indivíduos nela presente, mesmo aqueles que já estão orientados. Aqueles já orientados, que têm a visão, já têm a percepção e a vivência, estão vivenciando na vida as coisas do alto, através de seus canais humanos, estes também têm uma dificuldade horrenda em fazer esse ideal valer, em fazer a coisa ir para frente. Então, a gente sempre tem esse problema, A alegação formal diz que as vias desconhecidas são perigosas. E realmente, são perigosas. Qualquer pessoa que tome um caminho que não tenha sido tomado anteriormente por outros, acaba entrando numa zona de perigo. E a melhor coisa para fazer, a melhor atitude a tomar, se você realmente está disposto a adentrar em zonas ignotas, zonas misteriosas, é estar ancorado, estar apoiado, ou melhor, estar sintonizado com algo muito poderoso. Esse algo muito poderoso tem que ser uma referência. Essa referência não pode estar no relativo, seja uma teoria filosófica, uma corrente filosófica, uma teoria científica, mesmo uma pessoa, um grupo, uma cosmovisão, uma religião e etc. Não pode ser isso. A pessoa deve estar sintonizada com algo que está além de tudo isso, com o absoluto, com o infinito, com o eterno. Porque senão
ela sempre irá se decepcionar à medida que ela vai adentrando nessa região misteriosa, tão misteriosa quanto perigosa e fascinante. Então a pessoa precisa ter essa conexão mínima, né? Estar com fé, né? Dar um salto de fé no abismo. Lembrando que fé não é crença. Fé vem de fides, do latim, que indica fidelidade ou sintonização. Então a pessoa precisa ter suas antenas psíquicas, né? Sua intuição deve estar atuando, né? Seu espírito deve estar conectado de forma mínima com o absoluto, para que ele consiga receber sempre combustível espiritual da fonte infinita. Então, a gente pode falar um pouco aqui sobre como se dá essa evolução no nível humano, como é a dinâmica da evolução. Eu escrevi também um texto no dia 12 de julho de 2021, dividido em dois textos, né, em duas partes. Então, a primeira parte eu escrevi nessa data. Eu falo um pouco a respeito sobre essa dinâmica evolutiva. E daí a gente sempre tem que recorrer à cosmovisão de Ubaldi, né? A gente tem a atuação no nosso universo de duas forças. As forças do sistema, né, que vão no final vencer, né, vão predominar e nos levar à salvação final, e as forças do antissistema, que seria, num linguajar mais popular, né, seria a inteligência do diabo, num linguajar mais do psicólogo, né, mais científico, seria as nossas baixas, nossos instintos, né, no linguajar do filósofo, seria nossos vícios, né, nossas baixas paixões, por aí vai. Cada um vai usar um vocábulo mais adequado, né, que tem a ver com a formação dele, com a história dele, meio. Mas isso não interessa. A questão aqui é reduzir tudo a uma questão substancial. Então, a gente tem as forças do S e do AS atuando em toda a individuação desse universo. Só que as do S, né, por serem dimensionalmente superiores, obviamente vão levar à vitória final. É isso que a gente vê à medida que as coisas evoluem, né? Nos ciclos históricos, nos planetas, na galáxia, no universo, nas ideias, no direito, né? Na forma de organização, na geração nas teorias, né, da ciência e por aí vai. Então, cada uma dessas forças ela está atuando segundo o meio que é natural delas, né? As forças do sistema elas vêm a longo prazo, né? Elas são pacientes, perseverantes, destemidas. As forças do antissistema, elas pensam no curto prazo, pensam apenas em efeitos concretos. Elas gostam de barulho, imediatismo, pressão, né, coerção, uso de astúcia, parecer, mas não ser, e por aí vai. Então, cada uma que as pessoas, né, os seres mais alinhados com um campo ou com outro, vão demonstrar comportamentos muito distintos, comportamentos substancialmente diferentes, né? Inclusive a única divisão que existe, né, de fato, é entre justos e injustos, entre evoluídos e involuídos. Não que o involuído vá permanecer eternamente como tal, né, e vai ficar nesse embate, mas
no sentido de que o evoluído vai se tornar evoluído à medida que ele receber as pancadas necessárias, né? Algo dentro dele vai despertar e ele vai começar a se assemelhar cada vez mais substancialmente ao evoluído. Claro, a seu modo, né? Considerando a sua individualidade. A gente evoluir, né? Se tornar todos evoluídos, não significa que seremos todos iguais. Eu sempre reforço esse ponto, né? Porque as pessoas fazem confusões tremendas quando se toca nessa questão, né? A gente vai ser verticalmente, vai ter atingido uma perfeição na vertical ao máximo, né? Substancialmente, mas a nossa diferenciação, né, vai ser também ao máximo possível. Seremos criaturas altamente especializadas, né, tanto no campo pessoal quanto profissional. Mas, por estarmos todos conectados a esse aspecto unitário, iremos nos relacionar de uma maneira harmônica. Em meio a toda essa complexidade, na verdade, irá brotar, né, uma vivência simples, né, uma atuação direta, sem rodeios, né, e no fundo todo mundo vai perceber a essência que anima todas as formas e vai conduzir magistralmente a sua forma, né, e interagir com as outras formas. Então, eu acho que é muito interessante perceber isso, porque a evolução trata justamente dessa questão. Nós precisamos compreender isso para estarmos habilitados a tocar nessa questão. E a gente pensa, né, por que sempre a imagem do sábio, né, o estereótipo do sábio é de um idoso, né, um ancião bem paciente, né, que não se incomoda com as coisas. Você pode falar para o sujeito, você vai morrer na fogueira, a gente vai te pegar, ele vai ficar olhando para você, né, e meio que dizendo, nossa, essa criatura está dominada, né, pela ignorância. Ele acha que domina a situação, que ele pode me controlar, mas eu estou conectado ao verdadeiro patrão, né, o único chefe, o absoluto. Então, eu não estou preocupado com o que essa criatura está me dizendo. Na verdade, o que essa criatura expressa, né, acaba denunciando a sua própria baixeza ou, claro, a sua própria elevação. Então, a gente pode dizer o seguinte: quem foca na eternidade não tem pressa. Por quê? Porque o tempo não é importante. Apenas a vida é importante. Essa frase, né, não é minha, foi proferida, né, na cena inicial de um filme que ficou muito famoso, né, de 1997, do diretor francês Luc Besson, com a Mila Jovovich, o Bruce Willis, entre outros atores, né, o Gary Oldman também. Logo na cena inicial, né, quando os alienígenas, né, bondosos, né, preocupados com a evolução de toda a nossa humanidade, uma humanidade hipertecnológica, né, colonizadora de mundos, quando essa criatura, né, está prestes a ficar preso, né, num lugar, né, num compartimento, né, de uma pirâmide egípcia, né, cheio de armadilhas, né, e a pessoa, né, o padre, né, que estava recebendo esses seres, né, fala, não, venha para cá, corra que dá tempo para você escapar dessa armadilha. E daí o ser está com uma chave, né, que ele deve entregar para deixar com esse padre, né,
E esse ser fala, olha, o tempo não é importante, apenas a vida é importante. E daí a gente vê o filme, né? A frase passa, a gente registra e logo esquece, né? Só que por trás dessa simples, curta frase, jaz uma profundidade tão grande que a pessoa fica abismado com o que está contida nela. Só que para compreender ela, é preciso assimilar profundamente a essência das coisas. Então, o tempo é algo que mede o ritmo, né? O nosso tempo nesse universo mede o ritmo dessa transformação. O tempo é a dimensão relacionada à forma de energia, né? A vida se usa do tempo para se manifestar, mas a vida não é escrava do tempo. Ela se manifesta no tempo. A vida, na verdade, com V maiúsculo, né, é um princípio universal que se associa intimamente com o espírito, né, nossa consciência pura. Então, isso mostra, né, que o cinema, né, a verdadeira arte, né, feita por verdadeiros artistas, aponta sempre para uma verdade universal, profunda, né? Isso a gente pode ver não só no cinema, né, que me agrada muito, mas na música, na pintura, na literatura, na arquitetura, na escultura e por aí vai. Então, a arte, ela expressa essa verdade profunda através de situações, né? Através de situações do cotidiano, situações reais, né? Com personagens diferenciados, mas ela aponta para uma coisa fazendo uso de uma estética. Então, é uma verdade sempre incompreendida em sua plenitude, mas ela se encaixa perfeitamente nas visões de grandes almas. Daí, se a gente for pegar a grande síntese, a gente percebe que o tempo é a dimensão da forma-energia. E a vida, ela está relacionada ao psiquismo que aponta para o espírito. Então, a frase está colocando uma hierarquia nas coisas, dizendo, olha, meu amigo, não se preocupe com isso aqui, que apesar de ser influente, né, temporariamente, é algo momentâneo, não é algo eterno e efetivo. Se ligue a algo dimensionalmente superior a isso aí. Se ligue a algo que é imortal. Se ligue a algo que é eterno, que está conectado com o absoluto, que daí, mesmo que momentaneamente haja derrotas, e às vezes por muito tempo, no final a vitória é certa, efetiva e maravilhosa. Então, à medida que a pessoa que já despertou vai vivenciando as coisas do mundo, né, as consequências de ter despertado, ela vai começando a perceber essas coisas. Vai vendo que isso é profundamente lógico, né? É da lógica mais profunda que pode se imaginar nesse mundo. Então, a gente diz, né, então, que morrer pelo absoluto garante a ascensão do ser, que morre mais cedo, às vezes, na matéria, mas eleva em espírito o seu nível, né? Renascendo em formas mais elevadas, com maior liberdade para ditar os rumos de sua vida. Né? Para que eu escrevi, né, e destaquei em negrito no texto que eu produzi a respeito disso. Então, a vida, essa vida precisa estar alinhada com essa lei. À medida que você coloca o seu ser, sua integridade, alinhado ao máximo possível, né,
não precisa ser 100%, que isso é muito difícil, mas se você alinha ele em boa dose com essa lei, você vai começar a perceber, né? Isso não é imediato, né? Exige tempo, percepção do que está acontecendo, mas você irá começar a perceber que as coisas estão mudando. Você está se transformando. Você se sente num fluxo. E quando você entra nesse fluxo, você fica mais calmo, né? Parece que sua vida parou, justamente porque você está na mesma velocidade desse fluxo, andando numa direção que ninguém mais está, né? Ou pouquíssimos estão. Então, enquanto as pessoas se movem muito na horizontal e para eles não existe movimento na vertical, a vertical diz respeito ao nosso universo interior, né? A horizontal diz respeito ao nosso mundo, né, factual, o nosso mundo objetivo. Mundo objetivo num baixo nível, né, uma objetividade de superfície, né, porque no fundo existe uma objetividade muito mais vasta, né, que se fosse percebida pelas pessoas ia mudar completamente a forma de atuar de todo mundo. Mas quando você começa esse movimento na vertical, você tem que parar um pouco na horizontal, diminuir muito o seu ritmo, para você conseguir começar a subir. E daí, como as pessoas só identificam o movimento nessa dimensão, as pessoas acham que o cara está morrendo, né? Enquanto que a pessoa que já está fazendo esse movimento, ela está se sentindo muito mais confortável, ela está ascendendo na vida, né? Mesmo que na sua vida exterior pareça que ela esteja perdendo coisas, ela percebe que essas coisas que lhe restaram, né? Pode ser 80% do total em relação a antes, 60, 50, 40. E quando eu falo essas quantidades, eu estou falando em quantos amigos, né, quantos colegas, contatos a pessoa tem, quantos diplomas ela está tirando por década, quantos papers estão sendo publicados, de quantos lugares ela viajou no mundo, quantas vezes ela ganhou discussão, né, briga, argumentações, quantas conquistas ele fez na balada, né, a pessoa fez, que carrão ela está comprando. Então, tudo isso, né, essa diminuição do movimento horizontal é a diminuição dessas quantidades para que a pessoa possa se aprofundar qualitativamente na sua essência. E essa pessoa vai se sentir muito mais poderosa, né? E ao mesmo tempo também humilde, né, perante as outras. E quando ela defende algo, né, que ela percebe estar alinhado com o alto, ela vai defender isso de verdade, né, sem desrespeitar, né, as leis humanas, mas desmascarando muitos que julgam seguir as leis, mas no fundo se usam das leis, né, em maior ou menor grau, para conseguir uma vantagem particular, para conseguir encaixar, né, tudo na sua forma mental. A mente intelectual faz isso, quer reduzir tudo aos seus diagramas, né, às suas construções mentais, né? Isso é uma coisa artificial tentando impor sua vontade ao fluxo natural das coisas. A humanidade está fazendo isso até hoje, né, atuando assim. E os resultados a gente pode ver. Basta abrir os jornais, né, observar, viajar pelo planeta, e a gente vê que o planeta está pegando fogo, né? Não só literalmente, mas também em termos psicológicos, né? Em termos sociais, políticos, né?
tudo está a falimentar nesse sistema, está apodrecendo, as relações são não mais líquidas, são vaporosas, né? As coisas não têm não existe nenhum norte na vida das pessoas, elas só vão levando, né? E gozando o máximo possível a cada pit stop, né? E fazendo aqueles teatros, né? Aquelas palhaçadas, né? Que são realmente dignas de uma ópera bufa, né? E para tentar enganar a si mesmas, né? E um pouco aos outros, dizendo que não, no fundo estão indo no caminho certo, vai tudo dar certo, é só produzir mais, é só ir mais alto e por aí vai, né? Então as pessoas estão nessa. Mas voltando, né, ao cerne da questão, o que acontece justamente é esse movimento. Então, esse movimento, ele começa a fazer o ser ficar mais seguro. Então, ele fica mais calmo com as coisas. Ele se sente no domínio da situação. Ele percebe que o mundo, né, não pode lhe fazer mal se ele estiver centralizado, né, humildemente no seu núcleo, mundano, né, mas com esse seu núcleo totalmente dentro desse vórtice espiritual que puxa o ser para cima. Então a pessoa vai se sentir muito tranquila a respeito de várias coisas. E o comportamento dessa pessoa vai assustar os outros, que não percebem essa realidade. Essa pessoa vai estar meio que parada, não atuante do ponto de vista exterior, mas interiormente ela vai estar numa atividade febril de ascensão. E quando isso às vezes se manifesta na atitude, né, nos momentos do vamos ver, quando o ser, claro, ele vai lidar com o mundo, né, ele tem que lidar com o mundo, né, pelo menos no trabalho, as pessoas vão ver, elas vão ficar completamente perdidas, não sabem lidar com esse ser que entrou nesse vórtice ascensional. E então as pessoas vão deixar lá, né? Tentar controlar, impedir que esse ser atue, né? Porque elas têm pavor das coisas que esse ser está trazendo, não porque ele seja uma ameaça à vida, mas porque ele esteja alinhado à vida, né? E o nível de consciência médio não conseguindo ir além do baixo nível atual, não consegue perceber, né, estabelecer um verdadeiro diálogo com o ser que entra nesse turbilhão. E as pessoas que ficam patinando na horizontal sem mover um dedo nessa direção vertical, elas acham, né, que estão se movendo muito, né, estão indo para algum lugar. E a pessoa que está parando, está começando a subir, elas veem como uma pessoa que, olha, ficou louco, está morrendo, está jogando a vida no lixo. Que imbecil é essa pessoa, né? A pessoa pensa. As pessoas gostam, né? Elas julgam ver o quadro completo, né? Só que isso é um julgamento de aparência, né? Hoje em dia eu percebo isso com muita clareza. E quanto mais eu observo, né, esse mundo, vivencio, mais eu confirmo essas grandes verdades. Eu estudo também, né, tem a parte do estudo, né, teórica, mas a melhor parte, a parte mais importante é a prática, né? Tem que ter o laboratório monista. Não basta ter apenas a teoria monista, que é fantástico. Precisamos também, eu, você, todos, precisamos fazer o laboratório monístico, né? Se não fizermos nunca isso, né, essa vivência, não vale nada essa teoria,
né, essa teoria se transforma em mais uma coisa, mais uma masturbação mental, né? E isso não pode ocorrer com esse tipo de teoria, porque ela é realmente uma meta-teoria, pelo que eu estou constatando. Ou seja, uma teoria que consegue albergar todas as outras teorias. Uma cosmovisão que alberga todas as grandes cosmovisões, que respeita toda a diversidade e estimula uma diferenciação cada vez maior, só que as coordena de uma maneira mais inteligente e aponta para uma meta unitária. É algo que explica tudo e todos, a todos os momentos, em todos os níveis. É fantástico. Então, isso é a dinâmica, né, da evolução. Quando a gente fala em evolução, a gente está falando nesse movimento vertical, né? E esse movimento sempre houve, né? Só que em níveis mais baixos, você tem um movimento, os movimentos são combinados, né? Muito se mexe na horizontal e com alta amplitude, né? Alta frequência, e muito pouco se mexe na vertical. Mas à medida que se ascende evolutivamente, você restringe sua amplitude horizontal e mesmo frequência, mas você começa a ganhar em ascensão vertical. Então, isso é função da posição que a pessoa ocupa, né? Assim, quando eu falo posição, não fiquem presos à posição física, né, espacial. Vejam como uma posição universal, né? Qual é a sua posição na escada evolutiva, né? Então, isso aí vai mudando. E quando você está prestes a retornar ao sistema, né, como Cristo aqui o fez quando veio nessa terra, ele nos mostrou, a gente presenciou, né, a humanidade presenciou qual é o método, né, como é o ser que está prestes a voltar, já está lá no topo, e qual é o movimento a ser feito para regressar ao sistema. Ele mostrou para a gente esse roteiro supremo. E quando você já está lá, o movimento é só em linha reta, né, praticamente. Você move pouquíssimo aqui, ginga um pouco na horizontal, você está subindo que nem um foguete, né? Usar a metáfora, né, a analogia de um foguete, né? O foguete sobe de uma maneira fantástica, né, acelerada, na direção vai... o sujeito pode falar, né? Eu fui lá pro cara lá, que nem um foguete no sujeito, né? Eu fui para conquistar aquela garota, né? Aquele rapaz que nem um foguete, assim, vai direto, né? Então, a gente, no campo espiritual, né? No todo, né? Quando o indivíduo chega nesse ponto, ele vai que nem um foguete lá, então ele é irrefreável, né? Isso incomodou muito o mundo, né? Porque uma mentalidade tão mesquinha não pode aceitar um ser que está nesse nível de ascensão, né? Nesse nível evolutivo e com esse ritmo de ascensão, né? Esse movimento vertical tão intenso, né? E um movimento horizontal pouco, né? De pouca amplitude. Não à toa que quem vem aqui que já está nesse patamar é destruído, né? O mundo elimina essa pessoa. Quer dizer, elimina entre aspas, né? Elimina apenas a manifestação desse espírito que já regressou ao seio do Pai, né? Ao regaço do Pai, ao absoluto, ao eterno. Mas o que foi a experiência ficou marcado profundamente no eu das pessoas, de uma forma ou de outra. Então, todo esse processo de ascensão, né, tudo isso tem a ver com a dinâmica da evolução, né? É claro que no nível físico isso vai adquirir um aspecto determinístico, né? Halodeterminístico, ou seja, vai ter
leis, né, profundas travando o modo de atuação. E à medida que a gente vai chegando na biologia, né, com os vários seres vivos, a gente vai percebendo uma certa liberdade de movimento, né? Antes espacial, depois também comportamental, né? Psíquico, e mais ainda, quando se atinge, né, um nível que ainda não atingimos, uma liberdade plena, né? Onde a intuição passa a governar o intelecto. Então, a gente está começando nesse momento, neste planeta, uma jornada rumo à desmaterialização. De certa forma, né, os físicos já mostraram isso, né? Eles já desmaterializaram alguns átomos, né? Urânio e outros, geraram energia. O Balde, em sua obra, vem falar, olha, a ciência já está apontando, está fazendo fisicamente, né, o que a gente deve fazer moralmente, né, psiquicamente. Nós devemos começar a nos desmaterializar, né, diminuir o ritmo de nossa vida mundana para interiorizar mais, para crescer, né, para avançar na única direção que realmente interessa. Então, a gente precisa começar a perceber essas coisas, né? Então, a gente chegou num grau, a gente já está saturado no grau de evolução orgânica, né, das formas. A evolução agora, no ser humano, vai ser muito mais no psiquismo, né? Então, a gente vai ver poucas alterações, né, na forma. A gente vai começar a ver alterações, digamos, não na forma morfológica, não na morfologia, mas mais no psiquismo. E daí é interessante perceber que isso tudo tem a ver com uma energia excedente. Para eu começar a me dedicar a coisas mais elevadas, eu tenho que ter um excedente, né? Porque, claro, estando encarnado, eu tenho necessidade de me alimentar, tenho necessidade de respirar, de ter saúde, viver num ambiente com ar relativamente puro. Eu tenho necessidade de interagir, né, com pessoas, por menos que seja esse grupo de pessoas. Existe a necessidade de você movimentar seu corpo, olhar para longe, ouvir coisas agradáveis, né? Ter um pouco de silêncio, né? Ler coisas, estudar, ouvir, estar em ambientes construtivos, por aí vai, né? Todas as necessidades ligadas ao mundo, né? Mas você tem que ter uma energia para, digamos que a gente precisa de energia para essas coisas, tempo. Mas a gente precisa ter uma condição de sobra, que nos permita fazer algo que está além de tudo isso, né? Então, é no ser humano que, graças ao intelecto, começa a surgir essa energia excedente, né? Então, isso começou a viabilizar o desenvolvimento do sistema nervoso a níveis muito destacados em relação a todos os animais desse planeta. Como eu disse, né? Todas as outras espécies ganham em praticamente todos os aspectos morfológicos, né, da gente, né? Um pobre bípede despido de pelos, né? Uma criaturinha fraca e pelada, né, e pequena. No entanto, o nosso psiquismo é altamente incomum, né, comparado a esses outros seres. Ele é um psiquismo que começa a perguntar: por quê? Como isso se fez assim? A partir de quando? Para onde isso leva? Entre outras coisas, né? Daí começa a despertar, né? Começa a despertar um senso de justiça, né? Mesmo que a humanidade tenha abusado de um monte dessas coisas que ela começou a perceber,
Isso não significa que essas coisas não serão atingidas em algum momento, certo? Então, você desperta um senso de justiça no Homo sapiens. Isso gera uma contradição que vai nos acompanhando, porque a gente está, ao mesmo tempo que desperta esse espírito, né, essa consciência, a gente está muito, mas muito fortemente jungido nesse mundo físico, né, tão cruel, tão árduo, né? Então, a gente compreende bem as definições. A gente argumenta eloquentemente, né, expressamos os anseios, mas nos afogamos devido a uma ausência de vivência. Não conseguindo vivenciar, a gente acaba sempre sofrendo derrotas. E daí muitos concluem, olha, então vamos continuar, vamos tentar esquecer essas coisas. Mas sempre a coisa retoma de alguma maneira. Então isso é o mais interessante, né? E se a gente fosse pegar a grande equação da substância para encaixar nisso tudo que eu estou falando aqui, a gente pode falar, né, de matéria, das formas dinâmicas e de psiquismo, né? Então, na matéria, a trajetória da substância divina ela é fechada. Ela é fechada e muito estreita, né? Ela colapsa num ponto, dando ideia de solidez. Na forma energia, né, as formas dinâmicas, essa trajetória ela não está mais presa no espaço. Ela se irradia pelo espaço. Seja como luz visível, ondas eletromagnéticas, né, ondas raio-x, raios gama, som, calor, raios infravermelhos, ultravioletas, ondas gravitacionais, mas sempre ondas, né? Ondulatória, irradiante no espaço, mas ainda presas na dimensão tempo. E no psiquismo, né, a trajetória da substância ela é retilínea, né? Ela é não local, o que possibilita a coordenação de todos os níveis abaixo, né? De uma maneira muito sutil e discreta. Então, na verdade, o pensamento, né, na sua forma pura, ele é retilíneo, né? Ele é liberto do espaço e do tempo, né? E no nível de intuição, ele não é nem mais opera na base das relações, mas na base do absoluto, né? A sua voz na grande síntese fala uma coisa muito interessante. A minha ciência não é uma ciência de relações como as suas. A sua. É uma ciência do absoluto, né? Eu não levanto hipóteses, eu afirmo, é isso. Eu fico preso, né? Fico aderente à realidade dos fatos. Então é uma ciência aderente à mais profunda realidade do nosso universo. Coisa que um acadêmico, né, pessoas inteligentes, né, têm dificuldade em perceber, né? Eles acham que isso é mais um delírio, né, de uma pessoa que está presa em épocas remotas da nossa história. Bom, uma hora a pessoa irá perceber, né? Mas então, independentemente de tudo isso, a gente percebe que a evolução está presente em tudo. E se existe evolução, deve existir uma finalidade suprema, né? Um telefinalismo. Esse telefinalismo, afirma o Baldi, é retornar à perfeição, uma perfeição que foi perdida momentaneamente. E isso significa extinguir-se como forma para se libertar das dimensões que dominam essa forma. Então, esse é a pessoa que está trilhando esse caminho, né? Pouco horizontal, mas muito vertical, ela está fazendo esse tipo de coisa. O trabalho dela está sendo nesse sentido.
E a sua vida, né, no mundo real, onde ela tem que, de alguma forma, manifestar coisas, ela precisa falar, atuar, agir, expor algumas coisas, né? Ela vai transbordar essas coisas que ela está vivenciando. Não tem como, não. E o mundo olha com isso um pouco assustado, né? Se isso for muito intenso, o mundo fica realmente assustado com um ser desse tipo. Mas isso é natural, dado a dinâmica evolutiva, né? E o estado decaído de nosso universo. Mas, em particular, o nosso planeta, que está passando por uma fase muito especial de toda a sua história. Então, isso tudo aqui, né, pode ser melhor compreendido se for lido, né, estudado o livro que é de Salvação de Pietro Baldi. Né? Mas não tem jeito. Também a pessoa vai precisar vivenciar tudo isso. Não basta só estudar isso, ver a bela teoria. A pessoa precisa começar a perceber na vida dela, né, e agir de acordo, como eu sempre falo. Então, isso tudo, eu poderia ficar aqui me estendendo muito nesse assunto, né? Mas tem muita coisa aí, né, que é melhor que a pessoa comece a buscar do que ficar ouvindo eu falar sobre a coisa, porque o assunto é realmente inesgotável, né? Por isso eu posso ficar fazendo vídeos aqui pelo resto da vida, né? Se eu tiver tempo, saúde, condições, né? Porque o assunto ele é inesgotável. Essa é a coisa mais maravilhosa, né, da coisa. Mas eu acho que aqui já está num bom grau. Fica a dica aí, né, para quem tiver interesse de ler esse artigo. Chama Dinâmica da Evolução. Tem parte 1 e parte 2, escrito em 12 de julho de 2021. Então, é isso, gente. Então, acho que deu para dar uma boa ideia para vocês e a gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos.